Nós vamos respirar bem profundamente. E nós vamos mentalizando os guardiões adentrando os nossos lares com muitas tochas, com muitas espirais, fazendo toda a proteção. Nós vamos buscar a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio e com todos os espíritos que estão estudando no Hospital Santa Cruz. Nós vamos assim nos irmanando e que nesta tarde possamos abrir os nossos corações, expandir os nossos pensamentos, para que tenhamos uma tarde de muito aprendizado, com equilíbrio, com fraternidade, com muita harmonia, unidos nesse ideal de aprendizado e de servirmos a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. A gente inicia hoje o capítulo 19, riscos de sitiamento. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está em Mateus, capítulo 24, versículo 12. Algo nessa primeira página? Não? Então, tá bom. Algo na segunda página? Também não? É que vocês estão todos com o microfone fechados. Não estamos escutando você, Solange. Não. Eu marquei onde diz assim, nem mais nem menos, a justiça da lei natural. Tá na primeira, na segunda ou na terceira? Nessa que você está procurando, na segunda, logo em cima, faz parte do parágrafo que começa na página anterior. Como é que começa o parágrafo? Já achei. Esse aí. Eu não achei. Está aparentemente. Ah, tá aqui, ó. Está aparentemente quieto. Isso, nem mais nem menos, está por aí. Nem mais nem menos. Então, leia. Ó, para que as pessoas compreendam, está nesse parágrafo, está aparentemente quieto e é uma estratégia. Os antagonistas do grupo X sabem que aqui nos encontramos a esperá-los, tá? É esse parágrafo que a Leda quer falar, tá? Pode ler, Leda. Qual que é a parte? Tá. Se eu me atrapalhar aqui, é o som, tá? Talvez fique muito alto. Posso continuar daí de onde você parou? Pode. Estão sendo monitorados também. Os cérebros da persividade criaram meios inteligentes de sondar as ações do bem, mas não conseguiram superar o poder do próprio bem, que conta com o apoio da justiça e misericórdia divinas. Elas só alcançam-no até certo limite. Essa a vantagem de quem busca ascender-se na evolução. Qualquer de nós está sujeito ao mal até o ponto em que trazemos na própria intimidade. Interessante esse pedaço, né? Quer dizer, a gente tem que ter o mal dentro, não é? Para poder, então, aflorar, né? Com toda a força. E sabe qual é esse mal? São as sombras. Os nossos conflitos internos. Porque as sombras não são só os conflitos, né? É um todo. São as sombras. Eu só queria rever um negócio aqui que você falou, acho que você leu errado aqui um negócio. Mas não conseguiram superar o poder do próprio bem que conta com o apoio da justiça e misericórdias divinas. Eles, que é o mal, né? É que ela leu como elas. Você lê como elas. Então, elas poderiam ser as forças divinas, né? Mas não. Sim. Quem alcança só até um certo limite é
o poder do mal, tá? São aqueles que estão à espreita, a nos ver. Eles só conseguem um pedaço. E eles estão à espreita não da gente, mas quando nós damos vazão ao mal que existe dentro da gente. Quando a gente faz isso, eles aproveitam o momento para poder nos influenciar de uma maneira mais forte, né? Aí a gente vai recordar, se a gente recordar um pouquinho, daquilo quando eles falam que eles fazem o nosso mapeamento. Quando eles nos mapeiam. Porque eles sabem qual é o ponto que a gente vai cair. Ele tem os pontos fracos da gente, né? É Onde isso a aí. gente tem uma fraqueza maior, Já te justamente. passo, Solange. As sombras, entendeu? Ah, As sombras. as sombras, isso mesmo. Os nossos pontos fracos. Oi, E Solange. esse mapeamento é feito quando? Quando O tempo antes de inteiro. reencarnarmos ou durante a nossa encarnação? Não entendi. O tempo inteiro. O tempo Ah, inteiro. eles vão mapeando. Ah, é? Diariamente. Sempre tem uma equipe à espreita. É, Por isso do orai E e vigiar. vigiar. Porque na hora que a Entendi. gente deixa de orar e vigiar, eles sintonizam. Quando a gente dá vazão aos nossos maus ímpetos, como ele já tem tudo isso mapeado da gente, eles aproveitam para poder a brecha que a gente dá, né? Para eles poderem nos influenciar de alguma forma, entendeu? É verdade. Entendi. E aí, se a gente não ora e vigia, a gente vai tornando essa brecha cada vez maior, até um determinado momento que eles nos controlam completamente, né? Ah, isso daí é uma tristeza, hein? Pelo amor de Deus. Não é? Ah, Essa é a terra de expiação e prova. que coisa horrível. O espiar Concordo com você, Verinha. Mas pensa naquilo que a gente sempre ouve, né? Que até o mal está a serviço do bem, tá? O que significa isso? Quando a gente cria essas brechas e eles aproveitam e nos obsediam, né? Vamos falar a palavra certa, eles nos obsediam. Se a gente ora e vigia, a gente percebe isso. E isso é um indício para a gente de que tem alguma coisa dentro de nós que não está bom. é onde que a gente vai aprender, é o nosso aprendizado. Então a gente pode olhar de duas formas. Puxa vida, né? Como é que Deus permite isso, que eles venham e ficam obsediando a gente, assim, cada vez que a gente dá um tropeço, né? A gente está reclamando. Ou, sim. que bom que acontece isso e eu posso olhar para dentro de mim mesmo e falar assim, preciso mudar isso dentro de mim. Um é o revoltado. O outro é aquele que está na busca da sua transformação. Então, tudo aquilo que acontece de errado com a gente é uma maneira de a gente poder olhar para dentro de nós mesmos e falar assim, o que eu preciso transformar? Nunca a gente deve olhar essas coisas que acontecem com a gente com a revolta de que eu estou sendo injustiçado. Não. Que oportunidade que eu estou tendo para fazer essa transformação. Entendeu? É claro que a gente não gosta de sofrer, mas Acho que assim, quando a gente estiver passando para a terra de regeneração, nos primeiros tempos, ainda vai lembrar um pouco daqui, mas já vai ser um pouco mais light. E conforme for se regenerando, não vai ter mais isso. Mas enquanto nós estivermos numa prova de expiação, uma terra de expiação e prova, a gente vai passar por isso. São expiações e provas. Então aí, é permitivo porque eles precisam também evoluir. E eles vão evoluir junto conosco, porque existe o joio e o trigo junto, crescendo junto. É uma possibilidade deles crescerem conosco. Ou há uma possibilidade da gente ir para o outro lado. Regredir com eles. Então, vai depender da gente. Então, aí se a gente for questionar a justiça de Deus, tá tudo certo. Porque ali todo mundo está tendo, todos nós estamos tendo oportunidades. Ou de evoluir, ou de estacionar.
Regredir a gente não vai, mas a gente pode estacionar. Vocês achavam que estavam passando férias? Não, é fogo no parquinho. É para ficar, porque senão a gente fica muito. Não, é fogo no parquinho. Daí é verdade. Fogo no parquinho. Não gostei nada disso. Não gostei. Não. É. Mas essa é a nossa realidade. Bora lá, Leda? Terminar esse parágrafo? Nem mais nem menos. A justiça da lei natural tem seus estatutos imutáveis, na qual assegura, conforme o livro Apocalipse, capítulo 2, versículo 23, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Quer dizer, conforme você vai evoluindo, né, estudando, progredindo, você vai ganhando, né, forças para isso, vamos dizer assim. É isso, né? A gente vai Vai ficando mais forte, assim, no sentido de poder fazer melhor as coisas, a talvez. força é nossa, né? Não vai ficando mais forte, a força nós temos. Não, A não, questão é que as provas que a gente está passa. passando, elas vão ficando mais fáceis de ultrapassar porque a gente está se movendo, se transformando, entendeu? A gente aceita, né? Ah, veio, tudo bem. Então vamos lá. Deus me dá força que eu vou dar o passo. Me dá força que eu vou dar o passo. Eu vou me integrar mais com Ele. Agora, se eu não aceito, se eu fico revoltado, eu não consigo ter esse acesso. Não, na A realidade, você gente acaba fica lá gastando atrás, não vai para frente. Não é? você acaba gastando energia brigando com Deus em vez de resolver a pendenga, né? Aquilo que você tinha. E a pendenga, como diz, A você pendenga continua. tua. Era tua, não era de Deus. A dele ele já resolveu. Ele não tem, né? Ele não tem. Se ele teve um dia, já está resolvido. Não, Deus é perfeito pela eternidade. Então, ele não tem. A pendenga é nossa. Então, bora. Bora, que não tem coisa. E aí, nessa página, o que mais? Eu não marquei mais nada, só na outra. Tem um outro parágrafo mais abaixo que diz assim, tudo é só para leitura, pode ser? Pode ser. Tudo é possível, José Mário. Em situações como essa, de clima tenso, nada é previsível. Os companheiros estão tomados por intensa perturbação emocional. O melhor êxito dos últimos dias foi obtido com Ana, agora à tarde, como você presenciou. Calixto está pronto para declarar uma afronta a qualquer atitude de Ana. Vai exigir dificuldades por ter abandonado a reunião. Vai exigir desculpas por ter abandonado a reunião. Propondo medidas para a futura presidência. Antonino sente-se amargurado com tudo e tão inseguro de si que imagina em suas fantasias de baixa autoestima até mesmo ser afastado da reunião mediúnica por mistificação e obsessão. Eu diria que as cabeças não estão onde deveriam. Então, eles estão aqui um contra o outro, né? Assim, o Calixto já se preparando para qualquer coisa que a Ana falar, ele já se movimentar, e o Antonino que está inseguro com com a mensagem que ele passou, enfim, não é isso? E a Ana tá melhor porque foi feita foi lá no centro de Umbanda, então conseguiram tirar toda essa densidade dela. Agora vamos lá, vamos parar para pensar um pouco. Quando a gente tem algo que não está muito legal na nossa vida, a gente não fica com as nossas cabeças pensando, fazendo vai acontecer isso, vai fazer aquilo. E é o quê? É uma fantasia, né? Uma preocupação que a gente não sabe se vai acontecer ou não. A gente está ocupando a nossa mente com um monte de ideias
com um monte de criações mentais, né? Fazendo idealizações que talvez não aconteçam. E olha quanta coisa, quanta energia que a gente está criando. Somos nós, aí cada um é responsável. Calixto está criando a dele, Antonino está criando a dele e a Ana também. Cada um no seu sentimento, da sua forma. Mas ninguém sabe qual é a realidade. Cada um está fazendo a sua realidade, a sua verdade. E nenhuma verdade é verdadeira. É aí onde que a gente fala. Onde que é a verdade de tudo isso? Cada um tem a sua. Oi, Silviane. Eu não falei nada. Ah, não? Então tá bom. Eu falei que cada um tem a sua verdade. E se a gente for falar, e cadê a verdade verdadeira? Nenhuma das três verdades. Nenhuma, porque cada um ficou lá. Eu tô pensando assim, assim, assado. O outro tá pensando assim, assado. Nenhuma. Cabeça E aí, onde que a gente dá margem para essa imaginação? E abre a brecha. É a porteira mesmo, né? Não é nem a brecha, é a porteira. Abriu a porteira. Foi embora. Algo mais? Só na outra página. Tá. Então vamos. No parágrafo que começa com José Mário. José Mário, você aprenderá com o tempo nas equipes socorristas que existem dois tipos de companheiros na casa espírita. Aqueles que discutem pontos de vista exclusivamente por interesse pessoal, do qual não pretendem se afastar tão cedo, e aqueles que discutem pontos de vista pressionados a ampliarem sua percepção e experiência espiritual através da força educativa das circunstâncias. No primeiro caso, os projetos são exterminados sem qualquer possibilidade de continuidade, resultam de lastimável personalismo e flutuam ao sabor de mágoas e decepções. No segundo, ainda que haja a presença das rupturas, o trabalho terá sempre prioridade nos ideais de nossos irmãos. As relações, nesse caso, podem falir, mas os ideais vão permanecer. Não desistirão porque amam o ideal. Restará a ele aprender a lição áurea, amar uns aos outros. O que é mais importante, os ideais ou as relações? As relações, nesse período de maioridade, têm prevalência em nossos desafios de trabalho e projetos de gestão. Como assevera o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então, na verdade, aqui é o que a gente passa aqui no nosso grupo, quando a gente está falando alguma coisa. Eu digo assim, por mim, quando eu estou colocando uma ideia, um pensamento meu, e vocês tentam me mostrar o outro lado, com a visão do ideal de melhora para o meu espírito ou para o nosso espírito. Então, aí, se eu ficar trabalhando no meu personalismo, a gente vai acabar tendo uma cisão, uma ruptura. Que uma aí, ruptura. Eu acho, às vezes, assim, não acontece nem a cisão, né? Mas, é assim, a pessoa acaba cansando, né? A pessoa acaba cansando. Agora, isso é a verdade, assim, a gente sempre tenta buscar pelo ideal. Qual a importância? Né? É o ideal do trabalho, no pingo de luz, é o acolhimento e trabalharmos por Jesus. Então, vamos lá. Esse é o nosso ideal. A busca de autoconhecimento. Conhecimento. E autotransformação. E aí, para isso... Desculpa, autoconhecimento e autotransformação. E para isso a gente precisa estudar, a gente precisa se ouvir, e aí a gente vai no projeto. Mas, o que é se ouvir? O que é falar? Não é falar por falar, e aí vou contar a história. Não, é unir aquilo que a gente está ali conversando, que nem a Vera falou, eu não gostei. E não é porque ela não gostou. Ela falou assim, poxa, eu tô caminhando,
eu vou ter que continuar caminhando, caminhando, caminhando. É. Então é a junção. E não simplesmente, esse é meu sentimento e acabou. Não. É expressar e tentar fazer essa união. Então, esse é o trabalho que é de crescimento, né? A cisão, quando eu falo, e eu não quero que aquilo que a gente está trabalhando como ideal, aquilo não me serve. Mas eu quero falar. Aí não dá liga. Aí a gente não consegue. Porque aí, não só aqui, mas em qualquer outro lugar, a pessoa não compreendeu esse ideal. Ainda está no eu e não num todo. Nossa. Porque eu vou trabalhar no eu, mas eu trabalho no eu e no todo. Mas se eu só trabalhar no eu não vou conseguir numa equipe. É assim que eu Eu vejo. marquei porque eu me vi nessa situação aqui no nosso grupo Pingo. Algo mais? Alguém quer ler qual seria a postura ideal para a Ana? Tá, você quer ler para ela? Onde que tá? Tá aqui, ó, desprendimento. Qual seria Qual seria a postura ideal para Ana e Calixto nessa noite? Desprendimento pelo bem da obra. Seria ideal que Ana se desculpasse, Calixto enxergasse seus excessos e Antonino fosse mais maduro. A convicção irredutível de Calixto e o severo senso de responsabilidade de Ana são exageros prejudiciais ao relacionamento. Amam os ideais e não percebem como agridem a sensibilidade alheia. Acho que ela quer que você leia mais. Continua, Leda? Não, aqui, então, isso que eu queria ver aqui, né? Então, a Ana tem que ser menos enérgica, é isso? O Antonino tem que se perdoar. E o Calixto? Então, assim, ó, o que ela fala? Ana, se desculpar. A desculpa é porque eu preciso me desculpar com o grupo porque eu saí. Eu saí da reunião, eu não fiquei. Eu não aceitei. Essa é a desculpa. Então, seria ser mais humilde. No sentido assim, ó, eu não gostei, eu não me senti bem, eu estava me sentindo pressionada, eu peço desculpas por ter saído da reunião, tá? O Calixto enxergasse os excessos dele, porque o Calixto tem excessos. E quais são os excessos? Quando ele ultrapassa o limite do outro. Porque aquilo, numa convivência, eu vou até aqui, né? Quando eu ultrapasso, eu estou ultrapassando o limite de todo um grupo. Então, eu tenho até um pedaço. Né? A convivência do grupo é esse, saber até onde eu posso ir e aonde eu não posso ir. Como assim, Valéria? Aquilo que a gente fala muito. Eu preciso falar tal coisa? Vai ser bom? Vai ser necessário? Eu vou ajudar? Não. Então, silencia. Se eu não vou trazer nada de positivo, então silencia. Para que ele fica tocando fogo? Então ela saiu, ela tem que não sei o quê. Isso é tocar fogo. Então, retira, dá um passo atrás, sem excessos. E o Antonino ser mais maduro. Eu falei, eu sou um médium de incorporação inconsciente, eu dei a mensagem. Agora, se a mensagem não foi boa, eu não tenho como Não ficar, responder. né, entendi. Não ficar se culpando, achando que ele fez errado e que não, ele tem que confiar nele mais, talvez Isso isso. aí, entendeu? É a confiança. A Mas confiança. para você ver o nível de falta de confiança que ele Imaturidade. tem em si mesmo, que se ele não se lembra do que ele falou, como é que ele pode se responsabilizar pelo que ele falou? Então, isso que eu fiquei pensando. Aí eu me atrapalhei. Será que ele estava consciente? Não, ele é Não, inconsciente, né? é isso aí. Mas o que tem o início do próximo parágrafo, a primeira frase, ele resume bem as coisas. Olha, o ideal solicita tenacidade, mas as relações devem ser regadas de misericórdia e flexibilidade. Então todos foram tenazes no ideal que eles entendem como verdade,
mas nenhum deles foi misericordioso ou flexível com relação ao Com outro. o outro. Todos eles foram duros, né, com o outro. É aquela coisa assim, né, que a gente fala, se a gente é duro com a gente, nas nossas cobranças, com os nossos erros, automaticamente a gente não vai pensar duas vezes. A gente vai ser duro com o outro. É automático. É automático. É porque se eu faço, se eu penso, se eu olho, por que você não vai fazer também? Não é? E aí você vem com a mão pesada, quando você viu, você já foi. É, Entendeu? é isso mesmo. Algo mais? É legal a continuação. O mundo íntimo do ser humano está repugnando esses excessos, e a forma de defesa automática a essa agressão é muito sutil e desastrosa. Essa PAUFT, você entendeu? Não conseguiu nem entrar no cérebro. Tu já está respondendo da besteira. Não dá E tempo nem da pessoa, né, pensar, não, o que eu vou fazer? A outra já vem com, outra pessoa já Não, vem eu falo com. assim, até aquela que fala, sabe, Leda? Porque às vezes é aquilo, vem, tá tendo um problema, estamos ali conversando. E aí, de repente, a pessoa simplesmente fala. Depois ela vai pensar, mas primeiramente ela fala. Sim. Ela solta. Isso em grupo, em família, no trabalho, na sociedade, dá besteira. É o Ou vai contrário, pegar, primeiro tem que pensar, né? Para depois falar, né? Não é? A gente aprende assim. Primeiro você pensa, depois você fala. Às vezes no calor da senão você, emoção. senão você vai ter o quarteirão. É verdade. Olha lá. Você vai ter o quarteirão. Quando você vê, você tem um quarteirão no peito. É. Explica o quarteirão, porque o pessoal que está no YouTube talvez não esteja, não. O quarteirão são as pessoas vibrando intensamente contra. É. Aí você ganha um quarteirão no peito. E não é um McDonald's, olha, não é um Não é McDonald's. o cartão que não é do Não é, McDonald's. não é. Não é um Isso combo tá perfeito do pensando rápido. É o sentimento, né? É a vibração. Aí você ganha um quarteirão. Oh, meu pai. Mas a segunda parte desse parágrafo também é importante. Vamos lá, então. É o esfriamento. O sentimento de iniquidade é dano para a convivência. Como assevera o evangelista Mateus em capítulo 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, quando começa a ter essas disputas, as pessoas começam a esfriar a sua motivação em continuar fazendo a diferença, entendeu? Aí passam a ser simplesmente a cumpridores de tarefas, né? Que também não é ruim, mas não é o ideal. Entra no automatismo. Foi, Solange? Entra no automatismo, o sentimento não É, está dentro da pessoa, seria isso? exatamente, faz sem sentimento, né? Eu diria que assim, essa é a primeira porta que você está abrindo para você começar a sair de um grupo. Vai esfriando. Então, assim, tudo que a pessoa vai falar, que você não tem aquela, vamos dizer assim, que você não concorda. Sempre vai ter dois pesos para você, e aí aquele negócio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e é onde que o Sérgio fala, vai começar um duelo ali, e as coisas vão desenrolando. Vem o automatismo, vem aquela coisa assim, eu vou, né? Eu vou fazer, né? Mas, mas tem um mas. Parar por aí? Vamos parar, né? Aí a gente... A gente continua Ah, eles têm chance de se entenderem?